Cumprimentando a todos que estão assistindo essa apresentação, eu sou o professor Cássio Aurelio Suski, do Instituto Federal de Santa Catarina de Itajaí, e hoje eu vou apresentar o estudo da poluição atmosférica referente ao dióxido de nitrogênio na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Esse projeto foi desenvolvido por meio dos bolsistas Betina, Bruna, Matheus, os alunos de projeto integrador da Engenharia Elétrica do Campus Itajaí, Ana Júlia e Eduardo, e os professores Cássio, Rode e Sérgio. Bom, o dióxido de nitrogênio é um dos principais poluentes atmosféricos urbanos, né? Ele está diretamente relacionado à queima de combustíveis fósseis e também da queima de biomassa, né? Então, queima de florestas, principalmente a gente tem aqui a atuação de fumaça vindo da região amazônica, né? A gente chega aqui em Santa Catarina através dos jatos de baixos níveis, onde esses poluentes acabam se associando aí com as doenças respiratórias, né? E também a formação de ozônio troposférico. Em Itajaí, alguns fatores como o porto, o próprio tráfego intenso de veículos, de caminhões que vão para o porto e que passam pela BR-101 também, e a própria atividade industrial são alguns dos fatores que contribuem para as maiores concentrações, né? Além da fumaça que a gente pode ter proveniente de outros estados que vem através de transporte, então, para Santa Catarina. Então, compreender esses padrões temporais e sazonais do NO2, ele é essencial para que a gente possa propor aí ações de controle, tanto da questão de controle na saúde, como também de conscientização ambiental. Como objetivo geral, nós tivemos aí a analisar, então, a poluição atmosférica por meio do NO2 em Itajaí entre 2008 e 2024. Os objetivos específicos são trabalhar a identificação de variáveis sazonais e tendências de concentração desse poluente, desenvolver também uma estação de monitoramento ambiental de baixo custo para a NO2, né? Relacionar os resultados das condições climáticas e atividades humanas locais. Bom, a metodologia se baseou, né, em algumas análises que a gente fez, né? A gente trabalhou com dados de satélite através do sensor OMI, de 2008 a 2024, são dados provenientes da NASA, onde a gente consegue observar os valores de NO2 nesse período, né, nesse tempo, nessa série histórica, né? Os dados foram, então, obtidos através da plataforma Giovanni da NASA, né? Foi utilizado scripts em Python para a geração dos mapas e também a gente gerou gráficos e séries temporais. A análise também considerou, além de uma avaliação ao longo desses anos, 2008 e 2024, a gente fez também uma análise sazonal, né, dentro dos trimestres, aí, né, nas estações do ano, dizendo janeiro e fevereiro, março, abril e maio e assim por diante, né. De forma paralela a isso, a gente também, então, construiu, né, uma estação de monitoramento de baixo custo através do PI, né, dos alunos Ana Júlia e Eduardo, que eu comentei anteriormente. Foi utilizado um sensor eletroquímico NE2B43F e um microcontrolador ESP32. Né? A comunicação foi feita via LoRaWAN, com visualização em tempo real na plataforma TagIO. O protótipo foi desenvolvido em colaboração com esses alunos, então, da engenharia elétrica, integrando a pesquisa aplicada, inovação e aprendizado prático, né? E, além disso, também nós fizemos a aquisição de uma estação de qualidade do ar, através de um outro projeto que nós temos, que a gente pôde utilizar essa estação como comparação para padronizar, para calibrar, né, fazer o processo de calibração dos dados da estação desenvolvida através do TI. Esses que são os resultados, então, a gente tem uma avaliação da tendência da concentração do poluente ao longo de 17 anos, 2008 até 2024, e a gente percebe que há uma maior variação entre mínimos e máximos, né,
A partir de 2020, a gente consegue perceber isso mais nitidamente, né? Ele varia, se a gente for olhar ao longo do tempo, a média se mantém, mas a gente tem uma variação entre mínimos e máximos maiores ao longo desses anos aí, a partir de 2020, né? A gente também consegue ver aqui uma avaliação trimestral, né? Então a gente percebe de dezembro, janeiro, fevereiro, a gente pode olhar aqui uma média, né? Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver uma média aí de 1 na mais 15, né? Na expoente 15, aí, moléculas por centímetro quadrado, né? Se a gente for olhar março, abril e maio, a gente percebe aí também na faixa de 1, na expoente 15. E já se a gente for olhar junho, julho e agosto, onde já começa o período de queimadas na Amazônia, a gente consegue já perceber um aumento aí para 2 na expoente 15. Né? E também, se a gente pegar, aí voltar os meses de setembro, outubro e novembro, a gente percebe de novo uma queda para 1 na expoente 15. Então, realmente, os meses, né, principalmente são agosto, setembro e outubro, que a gente percebe os maiores valores. Mas aqui a gente tem aí, sazonalmente, a gente percebe ali que os meses de junho, julho e agosto são os maiores valores que a gente tem. Se a gente pegar setembro, ele também tem os picos aqui mais altos. Né? Essa aqui é a estaçãozinha que foi desenvolvida pelo PI, então tem um sensor aqui, que é um sensor de NO2, né? E ela é exclusiva para esse poluente, então. Tá? Foi desenvolvida pelos alunos de engenharia elétrica, através do projeto integrador, e está ativa lá em funcionamento. Né? Aqui eu trago uma comparação dos dados onde que a gente obteve tanto da estação desenvolvida pelo PI, que é essa em azul, né? Como a estação adquirida, que é uma estação da marca Cinética ali, que é em vermelho, e em amarelo os dados obtidos através de satélite, né? Através de sensor OMI, e a gente consegue perceber, né, que existem diferenças, claro, né? No sensor, né, do satélite a gente percebe justamente porque ele trabalha com uma coluna, né? Então ele pega o NO2 troposférico aí, né, até 1000 metros, então realmente pode existir uma diferença bastante grande, né? Então fica bastante baixo aqui essa concentração. Já a diferença entre o sensor do PI, que é o azul, e o da cinética, que é o vermelho, a gente percebe então que existe uma necessidade ainda de calibração, né, desse sensor de NO2 para que a gente possa ter um valor aí mais próximo do que realmente a gente tem. Mas ele está aí realmente já cumprindo o seu papel de fazer coletas, né, para que a gente possa analisar e aí a partir desse momento começar a aperfeiçoar essas coletas de dados, essas informações e análises. A gente pode dizer, então, como conclusão, que o projeto confirma esse padrão sazonal de concentração do NO2, né? Tem um aumento de NO2 no inverno, em função da menor dispersão atmosférica, com menos chuvas e tal, e até em função das queimadas também. E durante o verão, uma redução do NO2, em função da maior radiação solar e da precipitação menor também, né? A estação de baixo custo, então, se mostra viável tecnicamente e tem um potencial de expansão a partir de um processo de calibração com melhorias do sensor. Né? E o monitoramento contínuo pode, então, auxiliar na questão da gestão ambiental em Itajaí, no município, e contribui também para a formação acadêmica dos discentes e integração entre ensino e pesquisa. Né? Nós agradecemos ao Instituto Federal de Santa Catarina pela possibilidade de financiamento do projeto através do edital 3/2024, a USP, nossos parceiros, Universidade de São Paulo e ao INPE também, né? E aos bolsistas e voluntários do projeto.